Nos nossos últimos debates, nós falamos sobre as semelhanças e as diferenças entre as empresas privadas, empresas familiares, etc., e as instituições sem fins lucrativos. E nós vimos que existem fortes semelhanças, como, por exemplo, a necessidade da sustentabilidade, a gestão de recursos humanos, de processos, aprimoramento de processos, as questões de tecnologia. Isso é muito semelhante entre ambas. Porém, as diferenças, por exemplo, vêm que, dentre as missões de uma empresa privada, temos a distribuição de recursos, a distribuição de dividendos, de lucros aos sócios. É uma das missões da empresa privada. Enquanto que as instituições sem fins lucrativos não têm essa prerrogativa, ela não faz distribuição. Então ela tem que reinvestir os seus ganhos na sua atividade principal, que é o atendimento a uma necessidade da sociedade. Nesse vídeo eu quero trazer uma reflexão para os empresários. Quantas vezes empresários podem distribuir um lucro, vamos dizer, de um lucro teórico, um lucro que ainda não se sabe, não foi devidamente apurado, ele pode ser o recurso que está no caixa, pode ser fruto de um adiantamento de cliente, pode ser um prazo obtido com o fornecedor, pode ser um empréstimo bancário, uma combinação de todos esses fatores. Ainda que a gestão financeira aponte que a situação está positiva, isso ou está favorável, isso não é suficiente para dizer que haja uma distribuição consciente de lucros, uma distribuição correta de lucros. Um outro fator é que a empresa cresceu, fatura mais, tem mais volume financeiro nas operações, e o que causa uma sensação de que o empresário pode retirar mais, pode elevar a sua remuneração. E isso muitas das vezes é verdade. Mas com que critérios isso pode acontecer? E além disso tem um aspecto de que o ser humano tem um comportamento muito imediatista. Nós temos uma tendência de querer realizar as coisas o mais rápido possível, de fazer e acontecer, né, como a gente diz na linguagem empresarial. E quantas vezes é necessário, de fato, fazer isso com base em critérios que sejam válidos para a empresa? Então, a provocação para os empresários é: empresa só sobrevive se ela aprender a pensar no longo prazo. Algumas das consequências de não levar em conta esses fatores é que, por exemplo, você pode fragilizar a empresa ao distribuir um recurso que seria do capital de giro da empresa. Outro aspecto, você também pode perder a capacidade de investimento por conta da falta do recurso adequado para investir em inovação, em novos recursos, tecnologias, etc. Sem contar o problema muito grave que é da confusão patrimonial. Sabe aquela coisa da empresa rica de empresário pobre ou empresário rico de empresa pobre? Aquilo é uma questão que muitas das vezes provoca uma série de confusões, não só patrimonial, como financeira na organização. E como fazer para que essa distribuição de resultados para os empresários seja feita de uma forma mais segura, de uma forma consistente? Muitos empresários adotam ou contratam especialistas financeiros, aprimoram a sua gestão financeira, que é ótimo e todos os empresários devem fazer mesmo, toda empresa deve contar com esse recurso, com esse apoio. Outros trabalham no aprimoramento de processos. Se eu consigo melhorar meus processos, faturar mais com custos menores, com despesas menores, eu estou contribuindo para que essa empresa tenha melhor capacidade de distribuição. E também acontece quando eu faço esforço no sentido de... A empresa faz esforços no sentido de aumentar suas vendas, aumentar o faturamento. Isso deve ser feito mesmo, diuturnamente, as empresas devem se ocupar com isso. Porém, isoladamente, isso não é suficiente. Não é suficiente entender que se eu tenho mais recursos em caixa, ou se eu estou vendendo mais, ou se os processos estão mais eficientes, que eu possa ter uma liberdade ou permitir um pouco mais de flexibilidade com a gestão dos recursos da empresa. Porque isoladamente essas informações não são suficientes, ou essas melhorias, esses aprimoramentos, isoladamente não são suficientes para tomar uma decisão dessa magnitude, como a distribuição de resultados, claro. Né? É do conjunto desses elementos, aqueles que já estão bons e daqueles que precisam ser aprimorados, que a empresa vai se tornar uma melhor empresa, que a empresa vai conseguir fazer melhores distribuições aos seus proprietários, exatamente para poder também melhorar a vida pessoal dos seus sócios. E para isso, o que nós sempre defendemos é que a empresa precisa aprimorar a sua capacidade de tomar boas decisões. É por isso que a gente faz esses vídeos aqui, para contribuir com os empresários para que sejam tomadas boas decisões. E boas decisões podem ser tomadas ou podem muito bem ser assessoradas pela adoção de práticas de governança corporativa. Como é que a governança pode
ajudar as empresas a tomar melhores decisões. Sejam essas melhores decisões para melhorar a capacidade de investimento, para atender necessidades dos sócios, ou até mesmo para atender as demandas das novas gerações que entram na empresa. Novas gerações que chegam, os filhos, genros, netos, chegam cheios de energia, cheios de vontade, mas os seus interesses precisam ser acomodados na realidade positiva da empresa. Então, como é que se faz isso? Adotando práticas de governança corporativa, por exemplo, a nossa leitura é que práticas de governança corporativa contribuem fortemente para isso, seja pela contratação de um especialista de governança, seja pela formação de um conselho consultivo, seja pela reunião, estabelecer uma reunião formal e periódica entre sócios, de preferência com participação de elementos externos, elementos não sócios, né? E também através da emissão de documentos que contribuam para uma melhor tomada de decisão. Senhor empresário, a mensagem final que eu quero deixar, com esse vídeo é que não vá sozinho. O ambiente empresarial ele é hostil e não perdoa decisões tomadas sem a devida avaliação, sem a devida consistência. Aliás, eu aceitei a assumir a presidência de uma instituição sem fins lucrativos porque nessa instituição existe um conselho curador experiente, com pessoas altamente preparadas para assessorar a presidência. Então, assumirei como presidente, assumirei a tomada de decisão, assumirei a implementação executiva do que deve ser feito, mas eu terei comigo o conselho curador, que são aquelas pessoas com quem nós vamos pensar juntos para aprimorar a nossa tomada de decisão. Pensem nisso.